E Deus é o maior interessado de que a sua palavra se cumpra na sua vida. Hoje Ele nos traz uma palavra em Esdras, capítulo 1, de versículo 1 a 6. E nos fala, queridos, sobre um rei chamado Ciro, que estava no começo do seu reinado. E fala que Deus, Ele despertou o espírito de Ciro para edificar a casa em Jerusalém. Isso tudo por causa da palavra que foi liberada até através de Jeremias, para que se cumprisse a palavra do homem de Deus. E eu não sei o que Deus Ele te prometeu, mas Ele nos diz que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tudo que Ele falou vai se cumprir na sua vida. Escuta, veja que os homens, eles pegam tudo que eles tinham de valores, de coisas preciosas, para colocar diante daquele que foi levantado para a obra. Pessoas deram o melhor de si para a reconstrução do templo. No versículo 5 diz: então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todo aquele cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, que está em Jerusalém. E no versículo 6, todos os que habitavam nos arredores lhe firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens, com gado e com coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se dava. Aleluia! Queridos, e trazendo para hoje, o Senhor está nos falando, queridos, que nós somos sim templo e morada do Senhor. Em 1 Coríntios fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E Deus tem uma obra grandiosa na nossa vida. Aleluia! Mas veja que a reconstrução do templo não foi só da parte de Deus. Aquelas pessoas, meus queridos, tiveram que se posicionar e tiveram atitudes correspondentes à vontade de Deus, dando o melhor deles. E assim como Deus levantou aquelas pessoas para edificar a casa, para reconstruir o templo, Deus está levantando pessoas para fortalecer as tuas mãos nessa obra que Ele colocou sobre a tua vida. E Ele não vai deixar faltar nada, queridos. Ele vai suprir de todas as partes, vai levantar pessoas para te ajudar. Você não está sozinho nessa obra. Escuta. Ele nos mostra, queridos, que quando a gente abre a porta da nossa casa, a gente abre, não é para qualquer pessoa, para almoçar, para jantar, para ter intimidade conosco. E nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele faz questão de habitar dentro de nós. Ele faz questão, o Deus vivo, o Criador, faz questão de estar em nós. E assim como aquelas pessoas se levantaram para dar o melhor, para que a presença de Deus estivesse ali, que eu e você possamos dar o melhor para o reino de Deus,
que habita em nós. Aleluia! Ei, Deus está falando, queridos. Escuta. Essa vontade de servir a Deus, essa vontade de obedecer e agradar a vontade de Deus, de seguir de todo o seu coração, de se apresentar, se resguardar, se santificar diante de Deus, é a obra do Espírito Santo trabalhando em você, queridos. Ele tem a responsabilidade de convencer, mas precisa-se que eu e você entenda que nós temos a responsabilidade de nos converter, de converter os nossos passos, o nosso coração a Ele e nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo para que Ele reconstrua. E Ele está falando com pessoas que já conheceram a Deus, que hoje acham que Deus não liga para elas. Deus quer reconstruir, voltar a trabalhar em você. Mas para isso precisa que você entenda que você precisa dar o melhor. Aquelas pessoas fizeram isso, queridos, para ter a presença de Deus num templo de pedra. Hoje nós podemos ter Ele aqui, podemos ter intimidade com esse Deus vivo. Em Filipenses 1, de versículo 16, diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra, aleluia, em vocês, vai completá-la até a vinda de Cristo. E o Espírito Santo, Ele é presente na nossa vida e jamais vai nos deixar sozinhos. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em nós para que a gente esteja pronto para a vinda de Cristo. E que eu e você possamos dar o melhor de nós para Ele, para o nosso Deus, para o reino de Deus. Essa é a mensagem que o Senhor nos traz hoje. Deus é presente, queridos, na nossa vida. E Ele nos diz que nós não estaríamos sozinhos até a consumação dos séculos, até a volta de Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele é presente na minha vida e na tua vida. Só precisamos deixar que Ele nos guie. E sempre dar o melhor de nós para Deus, porque o melhor dele Ele já nos deu. Jesus Cristo, que nos tirou da lama, que nos resgatou, mudou a nossa história, mudou a nossa vida e pode mudar de milhões de pessoas. Basta a gente querer se converter a Ele, se posicionar. Que essa palavra toque em teu coração, que você entenda que é Deus falando. Jesus, Ele te ama. E Ele diz na sua palavra: eu jamais abrirei mão daquele que o meu Pai escolheu, daquele que o meu Pai colocou nas minhas mãos. Que Deus te abençoe.